Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. É com muita alegria que cumprimento a todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. E mais uma vez nós iremos estudar a nossa revista, sendo a lição desse próximo domingo intitulada O Ministério de Jesus. Nesta lição, o comentarista ele traz o enfoque para os dois ofícios de Jesus no seu ministério, sendo o ofício profético, sendo Jesus profeta, também o ofício sacerdotal, sendo Jesus o sumo sacerdote, e por fim o ofício de rei, sendo Jesus o rei dos reis. E o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, além de ser profeta, ele é o cumprimento da profecia. Além de ser sacerdote, sumo sacerdote, ele é a própria oferta. Além de Jesus ser o rei, ele também é servo. Então é nesse contraste que a nossa revista será analisada e estudada para esse próximo domingo. Por gentileza, abramos as nossas Bíblias lá em Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 8. De todo o texto bíblico, ou Antigo Textual, neste capítulo e nestes versículos, eu gostaria de enfocar com os irmãos e irmãs o versículo número 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele desempenha com excelência o seu ofício, o seu ministério, justamente por causa desse motivo. Jesus teve permeado na sua vida o que chamamos de obediência. Nós vemos que no Jardim do Éden, em contrapartida, a atitude do casal é permeada pela desobediência. Então, o fracasso da humanidade é por meio da desobediência, e o resgate da humanidade, o retorno do homem e da mulher ao Pai, é por meio da obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para início também de aula, já desejo tratar e trabalhar com os irmãos a dinâmica a ser trabalhada para este domingo. Eu prefiro seguir o que o comentarista nos traz como dica, que é ver alguma atividade que venha trabalhar nos nossos alunos e alunas a tentativa de fazer mais de uma atividade simultaneamente, com a consciência daquilo que você está fazendo. O comentarista ele traz um exemplo de dinâmica que seria usar a harpa cristã e podendo colocar para a pessoa cantar simultaneamente 2 hinos. Ou nós podemos colocar a pessoa tentando cantar tanto o estrofe quanto o coro. Isso não é possível. Literalmente não tem como a pessoa falar ao mesmo tempo 2 palavras. Ou pedir para a pessoa equilibrar, também seria possível, mais de um objeto numa mão só, para demonstrar aos nossos alunos a dificuldade de cumprir com a função designada. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele cumpre com excelência esses 3 ofícios, ao mesmo tempo sendo profeta, sumo sacerdote e rei. Então, com excelência, a manifestação desses 3 ofícios no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pontuemos a nossa lição. O primeiro tópico é o ofício de profeta. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo,
ele é profeta e, sendo profeta, ele revela. Revela o quê? O plano da salvação em si mesmo, principalmente no seu sacrifício vicário. Nós vamos ter aí os acontecimentos marcantes na vida de Jesus: nascimento, ministério, crucificação, ressurreição e ascensão ao céu. De todos estes acontecimentos, aquele que revela de forma profunda o amor de Deus e o plano da salvação é a crucificação e a ressurreição. Então, na crucificação, a revelação plena do ministério e propósito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o comentarista, ele faz aqui uma observação de uma profecia prenunciada por Moisés. Nos diz o comentarista: se Moisés foi vocacionado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Jesus é aquele que nos livra do poder do império da morte. Então, nesse momento, eu estou falando na página de número 19, nesse último parágrafo, nós podemos, neste ponto, já levar os nossos alunos à reflexão. Se Jesus veio nos tirar do domínio do império das trevas e trazer para o seu reino, que é, por sinal, o terceiro ofício do ministério de Jesus, nós podemos identificar aqui: se Jesus tem este propósito e esta finalidade, eu preciso refletir: eu estou sob o domínio de quem? Do império da morte ou do reino dos céus? Então, observemos mais. Enquanto o filho de Joquebede fere a rocha e dela jorra água para saciar a sede do povo em sua jornada pelo deserto, Jesus é a própria fonte da água da vida. E aqui o comentarista vai pensar aquele diálogo entre Jesus e a samaritana. Então, fica aqui o contraste entre o ofício vivido por Moisés, de profeta, e o ofício que o próprio Jesus desempenha de profeta, esse contraste e esta diferenciação. E uma característica de uma das atividades no exercício do ministério de profeta de Moisés, que é de grande importância, é quando Moisés levanta uma serpente para que quem olhasse para a serpente recebesse a cura daquela enfermidade, já vista a picada das serpentes. Assim também Jesus é levantado no madeiro, simbolizando que para todos aqueles que olham para a serpente com fé, podem também receber a salvação e a libertação do veneno chamado pecado. No subtópico número 2, o profetismo de Jesus. Pinço aqui, por ser de grande importância, a parte final do parágrafo, na página número 20. Construir uma realidade melhor no presente através de uma sistemática denúncia do pecado e, ao mesmo tempo, consciente daquilo que ocorrerá no futuro. Então, Jesus exerce o ministério de profeta em sua plenitude, porque, além dele denunciar o pecado, e não só denunciar o pecado, mas mostrar o caminho da salvação, ele também prevê aquilo que há de acontecer no futuro. E um dos textos clássicos em que Jesus aponta para o futuro é o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, onde ele prenuncia o seu retorno à terra, né? Onde ele prenuncia o retorno aos seus, que é o arrebatamento da igreja. No terceiro subtópico, nós vamos ter aí um último momento de reflexão, tópico de número 1. Vejamos o que o comentarista diz.
enquanto a igreja estiver mais comprometida com os benefícios e interesses terrenos do que com a manifestação do reino de Deus nesta geração, não seremos capazes de refletir o caráter profético do ministério de Cristo em nós. Aqui é o ponto-chave para o momento em que estão vivendo os nossos jovens, porque é uma fase de decisão, é uma fase em que terão que renunciar a muitas coisas. Então eu preciso deixar claro para o meu aluno e minha aluna que o viver cristão não é baseado no desejo do que é terreno, mas, como diz o apóstolo Paulo, tudo que nós venhamos fazer seja para a glória de Deus e não para a satisfação da própria vontade. Eu preciso ter plena satisfação no Senhor. Portanto, este é um momento excelente para essa reflexão. Será que eu estou mais comprometido com o reino ou eu estou mais comprometido com os deleites pessoais? Então aqui fica um momento de reflexão. Então, concluindo previamente aqui o primeiro tópico, sendo profeta, Jesus traz a revelação plena do plano da salvação. Segundo tópico, o ofício de sacerdote. No cumprimento do ofício do sacerdote, Jesus cumpre de forma plena, porque, como já disse anteriormente, Jesus ele não só é o ofertante, mas ele é a própria oferta. E além disso, Jesus consegue de forma eficaz ser um reconciliador entre Deus e o homem, entre o Pai que é santo e o homem caído pecador. Então Jesus consegue segurar na mão de Deus por ser Deus e consegue segurar na mão do homem porque ele também é homem e faz a reconciliação. Assim também nos traz uma observação comentarista no primeiro subtópico. Ele diz: o perfeito sacerdote. Há na carta de Hebreus uma série de argumentações demonstrando que Jesus é o grande ministro de Deus em favor das nossas vidas. Fica aqui também uma dica para esta semana, em que os professores vão utilizar os meios de comunicação para indicar aos alunos a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, porque é uma carta riquíssima que vai trabalhar esta função no ministério de Jesus, esse ofício desempenhado por Jesus, que é o de sumo sacerdote. Então, para enriquecimento da aula, é necessária esta indicação da leitura. Além disso, diz o comentarista, enquanto esta última ratificava a lei apontando para nossas falhas e iminente condenação, a primeira anuncia a graça, sempre ressaltando o amor e misericórdia que nos acompanha. Aqui o comentarista está falando sobre a diferença entre o sacerdócio exercido por Melquisedeque e o sacerdócio exercido por Arão e os seus descendentes. Aqui ele faz esse contraste. No final deste subtópico 1, diz-nos o comentarista, e aqui é onde nós devemos fazer um enfoque maior na nossa aula. Jesus trouxe-nos de uma vez só, em um só ato, mesmo sem merecermos a salvação por meio do seu sacrifício. Nós sabemos que desde quando foi instituído o sacrifício por meio de morte de animais, até a vinda do nosso Senhor, muitos animais e muitos sacrifícios foram feitos. Muitos animais foram mortos e muitos sacrifícios foram feitos. Contudo,
somente aplacava a ira de Deus sobre o pecador de forma rudimentar, mas num só ato de sacrifício, Cristo resgata toda a humanidade para aquele que nele crê. No subtópico número 2 nos diz: ele foi ofertante e oferta. Cristo não era apenas o único digno de oferecer a Deus o sacrifício vicário por nossas vidas, como também ele é o único sacrifício aceitável. Mesmo seguindo o rito da lei, em que o animal não poderia ter mancha, não poderia ter defeito, deveria seguir uma determinada idade em que este animal seria sacrificado, todo o rito que viesse a ser seguido. O único sacrifício aceitável de forma plena para com o Pai foi o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No subtópico de número 3, a Igreja de Cristo, uma comunidade sacerdotal. É nesse ponto que reside a reflexão maior do tópico de número 2. Porque aqui o comentarista ele vai nos alertar que o crente é representante do Senhor. O crente deve viver uma vida de oferta agradável a Deus. O seu comportamento deve chegar a Deus como um cheiro suave às suas narinas. A adoração e a oferta do crente não consiste tão somente no entregar o dízimo, no entregar a oferta pecuniária, ou de se vestir sem escândalo, não. A conduta diária do cristão deve ser a oferta agradável a Deus, espelhando em quem? Em Jesus, pois em toda a sua vida aqui na terra, o nosso Senhor ele deixou muito bem claro: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus deixa isso desde a sua adolescência, quando os seus pais, José e Maria, vão em busca de Jesus, pois não sabiam onde Jesus estava. Encontra Jesus ali no templo, quando Jesus estava conversando com os doutores da lei, os mestres, e Jesus diz que estava fazendo a vontade do seu Pai. Então, isto deve ser o norte de todo jovem cristão. E desejo ler com os irmãos e as irmãs Salmo de número 71, verso de número 1. O salmista Davi, ele, por certo, numa idade mais avançada, ele faz este salmo, mas este salmo ele deve ser o nosso norteador de conduta, porque ele diz: Tu és a minha esperança, ó Senhor, a minha confiança desde a minha mocidade. Então o jovem não pode esperar ficar velho para viver segundo os preceitos do Senhor, não. Desde o momento em que a pessoa tem consciência do plano da salvação, ele já deve ter Deus como o guia, como aquele que direciona os seus passos, também conforme clama o salmista no Salmo de número 139, no último verso: Vê se há em mim algum mal e guia-me pelo caminho eterno. Então, devemos deixar muito esclarecido aos nossos alunos e alunas na aula: Cristo tem que adentrar as nossas vidas de tal forma que venhamos todos os dias fazer esta oração, dizendo: Senhor, o que eu preciso mudar? O que é que precisa de modificação na minha vida? Então, este aqui é o ponto-chave de reflexão
no tópico de número 2. Então, recapitulando, Cristo como profeta, ele exerce o seu ministério em excelência, porque ele não só é um profeta, mas ele é o cumprimento de todas as profecias aguardadas. Tópico número 2, Jesus exerce o sacerdócio de forma plena e eficaz, porque ele não só é o ofertante, ele não só é o sumo sacerdote, mas ele é a própria oferta que é aceitável diante de Deus. Para fecharmos o estudo prévio, inicial do tópico de número 2, desejo refletir com os amados professores e professoras alguns textos. Acompanhe comigo, por gentileza. Primeiro, Isaías capítulo 51, versículo de número 11, nos diz a palavra do Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Ainda Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, nos diz o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ainda, Salmo de número 33, verso de número 6. Vejamos o que diz a palavra: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ainda, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 4, nos diz o texto: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para finalizarmos, Salmo de número 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fiz questão de ler estas referências para a seguinte observação: a aula na escola bíblica dominical, como disse desde o primeiro vídeo, é necessário o estudo da palavra. Quando nós estamos numa reflexão sobre mudança comportamental, é possível sim nós usarmos algum testemunho pessoal de uma libertação de uma conduta desabonadora para com o nosso Deus. É possível, sim, mas que nós venhamos utilizar os testemunhos da Bíblia, exemplo para transformação de caráter e identificação própria de quem é um servo de Cristo. Temos o testemunho do apóstolo Paulo, que teve a sua vida transformada após o encontro com Cristo. É melhor eu me utilizar de um testemunho bíblico, porque Deus utilizará a sua própria palavra para produzir no ouvinte transformação. E quando eu uso um texto bíblico como referência de transformação de vida, porque a pessoa abriu seu coração abriu seu coração para Cristo e aceitou a fé, a transformação e o impacto da vida da pessoa é maior do que nós falarmos o nosso testemunho. Não tem problema nenhum
de testemunhar na aula da Escola Bíblica Dominical, mas o testemunho precisa ser sucinto, breve e direto. Mas o uso da palavra de Deus como citação de testemunho é o que deve ser feito em primeiro lugar pelos queridos e queridas professores e professoras. Então, essas referências bíblicas nos dão base para, com convicção, utilizarmos a palavra na sala de aula. O terceiro tópico, sendo o ofício de rei. Jesus, ele não só é rei, mas Jesus, ele é rei dos reis. Jesus não só tem poder, Jesus tem todo o poder. Jesus não só pode simplesmente exercer o seu ofício de rei sem ser servo. Jesus, em contraste com os demais reis, nós percebemos a sua humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus, ao invés de ir numa festa de ricos, Jesus prefere estar ensinando a pobres. Jesus também contou certa feita, comparando o seu reino, comparando o reino dos céus. Ele diz que certa feita um determinado rei determina que o seu servo venha procurar pessoas para serem convidados para bodas do casamento do seu filho, e neste momento muitos recusam, e o rei diz: pode chamar os pobres, os mendigos para fazerem parte desta festa. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele exerce o seu reinado como um servo. Jesus entra em Jerusalém sendo ovacionado, mas não sentado num grande cavalo, mas num jumento. Então, Jesus, ele graciosamente exerce o seu reinado. E diante de Pilatos, diante dos seus acusadores, Jesus evidenciou que o seu reinado não era humano, o seu reinado era espiritual, era divino. Jesus não veio para trazer um domínio tirano, um domínio humano, e que era por sinal que os judeus esperavam, a libertação do jugo romano. Não, Jesus veio trazer um reinado, um domínio, um governo do próprio Pai. Jesus, ele veio trazer a retirada, a libertação do povo judeu, do povo gentio, da subjugação do pecado. Então, Cristo, após adentrar as nossas vidas, o Espírito Santo gera, por meio do fruto, domínio próprio, a autonomia do homem e da mulher dizerem não para o desejo da carne. Então, este governo que o Senhor traz para as nossas vidas. Então, Jesus é rei, e mesmo sendo rei, nessa proposta de reino divino, reino espiritual, Jesus também ele é reconhecido como rei. Inclusive, como uma forma de deboche, foi colocada a inscrição que ficou na cruz, em que era o crime de Cristo, suposto crime, né? Jesus Cristo, o rei dos judeus. Vamos observar no subtópico número 2, a acusação mentirosa. Primeiro, diante do sinédrio, diante dos religiosos, Jesus foi acusado de exercer o pecado da blasfêmia. Logo após, tendo em vista que não haveria possibilidade de Jesus ser condenado à morte pelo governo romano, quem detinha a pena capital, quem poderia aplicar a pena capital, nós vamos ver
que os religiosos mudam a acusação de Jesus, o comentarista diz isso no finalzinho da página número 21, eles tentam incriminar Jesus por dizer que Jesus estava promovendo uma desordem, promovendo um segundo reino e dizendo também que os judeus não teriam a necessidade de seguir a lei romana, também pagar impostos. Então, os religiosos, eles levam essa acusação para Pilatos. O subtópico número 3, nós vamos observar no final, e aqui é o ponto-chave para a reflexão da nossa aula. Sejamos sóbrios e piedosos, reconhecendo que a esperança de dias melhores não virá de nenhum projeto de poder humano. Aqui é o ponto-chave, porque os jovens possuem nesse estágio, nessa fase da vida, aonde eu vou repousar os meus projetos, aonde eu vou depositar confiança para uma vida segundo a vontade de Deus. E não é segundo o rito, segundo a lei humana, não, é segundo o propósito e a lei divina. Aí diz mais: não sejamos como os judeus, não troquemos Cristo por César, isto é, a glória excelsa, majestosa, sublime do Filho de Deus, pelos holofotes da ilusão dos poderes mundanos. Então, resumindo, sob o domínio de quem a minha vida está? A minha vida está sob o domínio do império das trevas ou sob o domínio do reino dos céus? Este é o ponto final da nossa aula. E aqui concluo o tópico de número 3, em que Cristo exerce a plenitude do reinado, porque ele não só é rei, mas ele também é servo, e ele exerce esta humildade de forma maravilhosa, não tem igual. E além disso, nosso Senhor Jesus, ele não só é rei aqui na terra, mas ele também é rei nos céus. Portanto, que os nossos amados e amadas professores e professoras venham também utilizar as perguntas na hora da revisão, podendo usar essas perguntas na aula que antecede ou durante a semana, para que haja um reforço de fixação da matéria. Além disso, o comentarista ele usa como indicação da estante do professor para este domingo e neste domingo a declaração de fé das Assembleias de Deus. E fiz essa recomendação na primeira aula. Agora eu recomendo que os professores passem esta bibliografia para os seus alunos como um reforço à matéria da aula. Agradecemos a todos aqueles que visualizaram a aula anterior. Nós já tivemos até poucos minutos 739 ouvintes, visualizadores. Que Deus abençoe. Por certo, os queridos professores e professoras estão buscando o aperfeiçoamento, assim como fez aquilo, mesmo sabendo das suas dificuldades, venceu a barreira da própria limitação, que ele sobe numa figueira para ver Jesus de perto. Então, realmente, esse tem que ser o nosso comportamento. Quero aqui agradecer os comentários que já estão registrados abaixo do vídeo da lição passada, em que os nossos irmãos e irmãs comentaram que a aula estava bem compreensível e, além disso, gostaram da dinâmica da aula passada. Algumas vezes nós iremos utilizar as dinâmicas que o próprio comentarista diz,
outras oportunidades nós traremos mais dinâmicas para que a nossa aula tenha um aproveitamento cada vez maior. Nossa aula tem que ficar gravada na mente e nos corações dos nossos alunos. Meu muito obrigado. Agora solicito que venham compartilhar os vídeos, venha curtir, dar like nos nossos vídeos e também clique no sininho para receber as notificações das nossas aulas. Deus abençoe a sua aula no próximo domingo. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.